O governo Zema tem desde o primeiro dia de gestão o desafio de equilibrar as contas do Estado. Da Assembleia depende a aprovação de diversos projetos com essa finalidade. O primeiro deles já está na casa, é a reforma administrativa. Mas em que pé está o trabalho de articulação política do Executivo? Conversa comigo o deputado estadual Guilherme da Cunha, do Novo, que é vice-líder do governo. Bem-vindo, deputado, pela primeira vez aqui no Mundo Político. Obrigada por vir. Olá, Vívia. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar contigo, com os mineiros também que nos assistem em casa e pela internet. Deputado, a base do governo é uma base pequena. Ela tem 21 deputados, o partido só tem 3, o Novo, que é o partido do governador, só tem 3 deputados. Isso significa que o governo precisa ampliar, né, a fazer uma articulação política, ampliar a base dele para conseguir aprovar minimamente aquilo que depende só de maioria simples, né, que são 39 deputados. Enfim, tem que trabalhar bastante. Em que pé está essa articulação? A gente tem ouvido queixas de falta de diálogo do Executivo com o Legislativo. É ilusório pensar que a nossa base ela teria apenas 21 parlamentares. O nosso bloco de base de governo, né, o bloco Sou Minas Gerais, tem 21 parlamentares. Mas se a gente analisar a composição da chamada maioria, que historicamente, né, é como é denominado o grupo que apoia o governo em suas proposições dentro da casa, a maioria hoje não é composta unicamente pelo bloco do governo como historicamente era. A maioria hoje é formada por 3 blocos, totalizando 61 parlamentares. Então não vejo a nossa base apenas como 21, da mesma maneira que também não me iludo de pensar que temos 61 parlamentares apoiando o governo em todas as suas proposições. Só para esclarecer, os outros 2 blocos a que se refere o deputado, eles se autodenominam independentes. Sim, não é? Mas compõem junto com o bloco Sou Minas Gerais, o bloco de governo, a chamada maioria, indicando uma propensão a apoiar o governo na sua tentativa de tirar Minas Gerais da grave crise que se encontra. Então eu vejo hoje 61 parlamentares muito engajados nessa finalidade, vejo também uma possibilidade muito boa de diálogo com a oposição, eu vejo um campo muito fértil para que a gente possa somar forças e se juntar em um projeto para tirar Minas Gerais de uma situação que é de gravíssima crise. Uma crise que não é só fiscal, uma questão de planilhas, de cálculos, de números, mas é uma crise que se traveste de ausência de serviços públicos essenciais para a população. Nossos serviços de saúde, de segurança, de educação não estão satisfatórios e isso muito em decorrência da situação de calamidade financeira do Estado. Eu vejo hoje muito mais do que os 21 parlamentares do nosso bloco engajados em transformar Minas Gerais, em colaborar com o governo nas mudanças necessárias. Neste momento tem um primeiro teste aí que é a reforma administrativa. Em que pé está exatamente o diálogo, a interlocução, as conversas em torno da reforma administrativa, que é um projeto do governo, o governo quer fazer seus ajustes, não é isso? E tem que mandou para casa pontos que têm que ser aprovados para que ele faça essa mudança. Em que pé está isso nesse momento? Quais são as expectativas em relação à reforma administrativa que chegou bem antes do Carnaval? Né? Sim. Eu sou o relator do projeto da reforma na Comissão de Constituição e Justiça e reputo ela um projeto essencial para que a gente possa colocar Minas Gerais no caminho da recuperação. Hoje a gente está na fase de diálogo em torno desse projeto, uma fase de ouvir, uma fase de poder acolher e acatar sugestões. Já fizemos uma primeira audiência pública dentro do contexto da Comissão de Saúde, temos marcados já reuniões com todos os blocos da casa, com os 4 blocos, reunião marcada para tratar da reforma com o bloco de governo, Sou Minas Gerais, com os 2 blocos independentes e também com a oposição. Estarei presente em todas essas reuniões para poder ouvir o que são as dúvidas, as queixas e as sugestões de todos os parlamentares. Então a gente está numa fase de intenso diálogo para poder colher sugestões, aprimorar o projeto e encontrar o melhor caminho para a recuperação de Minas Gerais. E esse diálogo ele não termina só nos parlamentares, ele inclui também uma oportunidade de conversa com a sociedade. Teremos na próxima semana, no dia 20, se não estou equivocado, uma audiência pública para tratar da reforma administrativa e a gente espera contar com contribuição
de servidores, contribuição de cidadãos que são usuários desses serviços públicos essenciais, contribuições eventuais de empresariado, sociedade organizada, para poder trazer um corpo de sugestões que a gente faça dessa reforma um projeto plural, democrático e o início da recuperação que Minas Gerais tanto precisa. A reforma ela inclui aí o enxugamento nos quadros dos comissionados, uma redução das secretarias, né? Mas fica aquém daqueles primeiros anúncios que o próprio governador fez. E disse muito da reforma que ela tem muito mais um caráter simbólico, é isso mesmo? Quando o senhor fala em tomar o caminho da recuperação do Estado, é porque ela vai ficar no simbolismo? Tem outras coisas que são mais definidoras das necessidades do Estado? De maneira nenhuma ela é apenas simbólica, eu já lhe disse, ela é essencial para a recuperação que a gente planeja para Minas Gerais. Quando eu digo que é o caminho, é porque a recuperação não se esgota na reforma. Minas Gerais está num buraco grande demais para uma só medida poder promover toda a recuperação. A gente recebeu o Estado com 28 bilhões de reais de dívidas já vencidas e uma expectativa de acréscimo de mais 16 bilhões ao longo desse ano, totalizando 44 bilhões de cheque especial, vamos dizer assim. Minas Gerais está no cheque especial em 44 bilhões. E isso é quase a metade de todas as receitas do Estado. Mas é uma economia, a reforma é uma economia de um bi em 4 anos, não é isso? Exato, mas o grande ponto da reforma não é resolver toda a questão fiscal. Minas Gerais estava numa situação que lembrava muito o que o governador disse no último debate lá na Rede Globo, no qual ele falou do pato, que tudo tenta fazer, mas não faz nada direito. Minas Gerais estava vivendo essa situação. Minas Gerais estava com 22 secretarias, tentando fazer política pública para todos os aspectos das vidas das pessoas e sem conseguir atender o cidadão naquilo que é mais essencial para ele, que é saúde, segurança e educação. A reforma, então, ela, primeiro de tudo, ela tenta trazer foco para a atuação do Estado. Ela quer fazer com que o Estado possa dedicar tempo, energia, recursos humanos, recursos financeiros também, para fazer bem feito, o que é essencial. Não deixar o cidadão desassistido no que é mais importante. E com um detalhe, a imensa maioria, para não dizer a totalidade dos cortes que a reforma promove, que ela reduz de 22 para 12 secretarias, ela reduz em 47% o número de cargos comissionados, os cargos de recrutamento amplo, tudo isso é feito num contexto de atividades meio, de burocracia, basicamente de quem ajuda ali a fazer a microgestão do Estado, mas que não entrega serviços na ponta final para o cidadão. Ou seja, a gente está economizando naquilo que é da área de gestão para poder fazer bem feito o que é o atendimento para o cidadão. Como economizar na gestão? Trazendo métodos inovadores, criativos e de eficiência que o governador está mais do que capacitado para fazer, haja vista toda a sua trajetória, até pessoal mesmo, como empresário. Agora, nessa mesma linha de condução do governo, o governo Zema lançou o Transforma Minas, né, um programa de seleção para contratar para administração direta e indireta. A escolha dos candidatos pode contar com a opinião dos deputados. Isso seria, em algum momento, um recuo do governador em relação à indicação política? O projeto Transforma Minas, eu acho ele absolutamente sensacional e inovador. Eu, quando fui montar o meu gabinete aqui na Assembleia, eu queria montá-lo com as melhores pessoas possíveis, porque eu queria uma equipe de alta performance que ajudasse a fazer a transformação que Minas precisa e que meu mandato fosse parte disso. Eu conheço muita gente boa de trabalho, mas eu não tenho a ilusão de pensar que eu conheço todas as melhores pessoas. Então eu lancei um processo seletivo de recrutamento amplo, qualquer pessoa pôde participar, 2.600 inscritos para 5 vagas, chegamos num número sensacional de candidatos, pessoas muito boas para preencher esses cargos. Eu acho que o governador vai na mesma linha. Ele precisa fazer mais com menos. A gente está enxugando a estrutura administrativa do Estado, a gente está reduzindo a burocracia, a gente precisa fazer com que cada uma dessas pessoas em funções de chefia seja a melhor possível. É ilusório o governador pensar que, por mais que ele conheça muita gente boa, que ele conhece todas as melhores. Daí a necessidade, a solução, na verdade, de abrir esse processo de recrutamento absolutamente amplo, qualquer cidadão pode participar, servidores estão todos convidados, também estão convidados pessoas que se sentem de alguma maneira preparadas para isso e vão passar por um critério de seleção técnico,
que ao final vai validar quais são aqueles que estão capacitados para o exercício da função em alto nível, em alta performance. Aí entra o segundo passo, que também tive no meu processo seletivo no meu gabinete. Ou seja, eu contratei uma empresa para poder fazer esse processo, mas ela não me falou assim, é o fulano que vai ser contratado. Ela me indicou uma lista de 5 pessoas para cada cargo, para cada vaga. E eu pude entrevistar essas pessoas ao final e chegar à conclusão de quem que seria a melhor opção. Eu acho que o governador passa por um caminho parecido. Quando o senhor fez isso, aquele aspecto, alinhamento político, o senhor é que testou? Não, muito se fala da questão do alinhamento político, mas isso eu fico pensando se um programa desse é capaz de considerar esse aspecto, sim, já que esse é um aspecto importante na indicação. E aí, voltando a essa questão, os deputados vão poder indicar isso. Chego nesse ponto, ou seja, é possível sim, um processo seletivo, buscar identificar alinhamento também político, alinhamento de ideias, de valores, mais do que qualquer outra coisa, com o que a proposta da gestão é possível identificar. Mas o grande ponto é que o governador está promovendo isso para chegar numa lista de pessoas que estão aptas para o exercício daquela atividade. Pessoas altamente capacitadas, as melhores, para desenvolver aquela atividade. Aí entra um segundo critério que é um intangível, que é aquilo que processo seletivo nenhum pega, que é poder identificar responsabilidade e confiabilidade. Esses 2 critérios são muito importantes, porque são cargos que vão poder ajudar na gestão do Estado. Precisam ser pessoas que, além de intensa capacidade técnica, sejam também confiáveis e responsáveis. E nesse ponto, a ajuda das lideranças regionais de todo o nosso Estado é fundamental. E onde estão as lideranças regionais já validadas por toda a população, por excelência, é aqui na Assembleia. Ou seja, os deputados representam as diversas regiões de Minas Gerais, os deputados representam diversas categorias profissionais, os deputados são em si a essência do povo mineiro, a representação do povo mineiro. E nada melhor do que contar com essas pessoas que já têm, né, um mandato outorgado pelo povo para representá-lo, para poder dizer em cada região, dentro daquele grupo de pessoas técnicas, preparadas, capacitadas, quais que são as mais responsáveis, as mais confiáveis e que mais podem colaborar para tirar Minas Gerais do buraco que se encontra. Então, acho que é um projeto que casa o melhor de 2 mundos. Ele pega o melhor da parte técnica e ele ainda contempla um resultado final de confiabilidade, de responsabilidade, que só o representante de cada região mineira pode colaborar para a gente conseguir. O senhor sabe quantas vagas esse processo vai atender? 500 e algumas vagas, o número exato eu não sei. Deputado, vamos voltar a falar dos desafios que o governo tem e que vão passar por aqui. Vamos começar nós falamos da reforma administrativa, que já está na casa, né? Mas o governo federal abre a possibilidade de os estados endividados contraírem, enfim, fazerem empréstimos, né? O que abre a possibilidade do estado ter um respiro, né? Qual que é a possibilidade disso ser bem recebido aqui dentro da casa? Isso já está sendo discutido? Porque esse é o foco, né? A questão financeira, fiscal do Estado e, enfim, como botar as contas em dia é a grande preocupação. E, como eu disse, esse é um problema essencial. Acho que a gente vive uma situação em Minas Gerais que é de calamidade financeira, que se transforma, né? Ela tem como consequência uma má prestação de serviços públicos essenciais para a população. Então, a Assembleia, consciente da sua responsabilidade de ser parte da solução, de colaborar para tirar Minas Gerais da situação, acredito que ela vá abraçar a possibilidade de dar um alívio financeiro que o Estado tanto precisa. Isso já está sendo discutido, essa possibilidade? Não é parte das nossas discussões correntes, a gente está, digamos, com um problema de cada vez e o problema do momento que a gente está tratando é mais a reforma administrativa junto com as consequências do desastre em Brumadinho. São hoje os itens que dominaram recentemente a pauta e que dominam atualmente a nossa pauta aqui. O que não quer dizer que o resto seja negligenciado, ou seja, a renegociação da dívida com a União, a adesão ao programa de recuperação fiscal com a União pode produzir um muito necessário e desejado alívio de contas de Estado que permitam a quitação de débitos de gestões passadas com os municípios mineiros. Isso é uma matéria muito importante para quase todos os parlamentares aqui na Assembleia. Então é uma matéria que está na ordem do dia, sim. Mas hoje a gente não discute os itens específicos, as pautas, os termos específicos do pacote. O senhor tem notícia em que pé está
enfim, o encaminhamento mesmo da negociação do regime de recuperação fiscal. Isso... O Tesouro Nacional chegou a enviar para Belo Horizonte aqui, né, junto ao governo do estado, uma equipe para avançar e tratar dessas negociações. As negociações estão avançadas. Acredito que a gente tenha já os termos finais do que vai ser o pacote que Minas Gerais vai ter que implementar para poder ser beneficiado com os termos de recuperação fiscal ainda nesse primeiro semestre, e é urgente, é necessário que sim, isso aconteça o quanto antes. Só a título de exemplo, aproximadamente 500 milhões de reais por mês são dedicados só para pagar os juros da dívida que a gente tem com a União. A adesão a esse programa de recuperação fiscal vai fazer com que durante um intervalo de tempo, que pode ir de 2 a 3 anos, a gente pare de pagar isso. Né? Então isso vai dar um alívio imediato de caixa para o Estado, que pode ser essencial para colocar o salário dos servidores em dia, essencial para pagar mais rapidamente o 13º, essencial para quitar mais rapidamente a dívida com os municípios e para quitar dívidas já vencidas com fornecedor de medicamento, fornecedor de combustível para viaturas policiais, de reformas na infraestrutura das nossas escolas, que são também muito urgentes. Tudo isso vai ficar mais fácil, mais atingível depois do momento que a gente conseguir finalizar a renegociação da dívida com a União. Então é um projeto muito urgente. Agora, a gente sabe também que é um assunto delicado, porque essa renegociação, ela implica em custos, em cortes, em privatizações, em medidas impopulares. O governo não faz essa renegociação, é uma renegociação, sim, implica cada um fazer uma parte. E no governo Temer havia algumas imposições que foram rejeitadas pelo antigo governador. Há dentro da Assembleia, o senhor enxerga dentro da Assembleia uma reatividade a essa renegociação? Eu não tenho dúvidas que a renegociação incluirá pautas impopulares. Se fosse simples, se fosse só pauta positiva, digamos assim, ela já teria sido aprovada há muito tempo. Então, o fato dela ter sido rejeitada pelo governo anterior denota para a gente que, sim, há uma certa impopularidade em algumas das medidas. Mas, exatamente nesse momento, é necessário que a gente tenha a coragem de enfrentar eventuais pautas impopulares para fazer o que é necessário. E Minas Gerais necessita, urgentemente, de promover essa renegociação da dívida com a União, de promover um saneamento de suas finanças, de promover cortes, sim. Hoje, Minas Gerais, nosso estado está com 80% de toda a receita destinada para pagamento de pessoal, ativos ou aposentados. O limite que a lei permite é de 60%. Então, a gente extrapolou e muito o limite legal. E isso faz com que a gente entre num estado em que cada vez mais a gente fique sem dinheiro para investir em educação, investir em saúde, investir em segurança, porque tudo que a gente arrecada acaba tendo que ir para pagar folha de pagamento, folha de pessoal. Isso vai levar, se nada for feito, a um comprometimento de 100% de toda a receita do Estado nos próximos 4 anos. E aí não vai sobrar dinheiro para mais nada. Não vai ter viatura na rua porque não vai ter gasolina. A gente precisa fazer alguma coisa, por mais impopular que seja, porque é urgente. Porque se a gente não fizer isso agora, o Estado vai deixar de funcionar num futuro muito próximo. Isso inclui privatização? O que se diz muito é que você pode vender na Bacia das Almas, perder muito dinheiro, o Estado perde dinheiro para conseguir um pouco, para sair do sufoco. Sim, os termos específicos da renegociação possivelmente incluirão, sim, de alguma maneira, a venda de ativos do Estado. Exatamente quais e em qual época, com qual prazo, ainda não sei lhe dizer. Mas muito possivelmente incluirá. Agora, na questão de valorização de Bacia das Almas, certamente não é nossa intenção e não é boa gestão fazer uma venda por qualquer preço, né? Ou seja, um ativo que se tenha para que realmente ajude na recuperação, ele tem que estar bem avaliado, tem que estar bem valorizado e vendido pelo preço certo. É curioso notar como que o valor de mercado das nossas estatais ele já teve uma subida substancial pela simples eleição do governador Romeu Zema. Então a gente já melhorou a condição pela simples expectativa de que agora teremos uma gestão que terá a coragem de tomar as medidas necessárias para a recuperação do Estado e para o saneamento dessas empresas. Eu acredito que no futuro muito próximo a gente consiga valorizações ainda maiores à medida em que os atos de gestão e essa transformação que está sendo implementada comecem a dar resultado e a gente comece a ter ganhos de eficiência e essas empresas estatais funcionando com menos desperdício e de maneira muito melhor e mais lucrativa também.
Deputado, só uma última perguntinha aqui, que na verdade estou com o tempo curtinho, mas eu queria que o senhor respondesse, porque isso veio a público no noticiário, que a direção nacional do Novo estaria pensando em monitorar as ações do governo Zema. Isso vai acontecer? Deixa eu falar, quem quer que tenha dado essa notícia parece que descobriu o Estatuto do Novo ontem. Parece que consta Esse departamento de acompanhamento do mandatário, de apoio ao mandatário, na verdade, ele existe desde o surgimento do partido. Isso está acontecendo já, então? Ele já vinha acompanhando o mandato do Matheus Simões aqui em Belo Horizonte, do Leandro Lira, do Felipe Camozzato e da Janaína Lima, que eram nossos 4 vereadores no Brasil inteiro. Ele já vem acompanhando o meu mandato, assim como dos meus colegas de bancada, dos colegas em Brasília, como também acompanha, obviamente, o mandato do governador Romeu Zema e do vice Paulo Brandt. É um departamento que existe no nosso estatuto, que sempre existiu e que tem por finalidade 2 coisas, muito importantes, por sinal. A primeira delas é subsidiar os mandatários do Novo com informações, com estudos, com orientações para que a gente possa ser mais eficiente e mais efetivo nas nossas ações. Então esse é um primeiro ponto. A gente é ajudado pelo partido para fazer bons mandatos. E um segundo ponto muito importante é para fiscalizar as nossas ações. Ou seja, há no Novo a certeza de que é importante que o partido fiscalize o mandatário para que, no caso de qualquer desvio, isso jamais seja empurrado para baixo do tapete, que isso seja efetivamente monitorado, acompanhado e punido nas instâncias partidárias e que a gente não caia em descrédito junto à população e ao eleitorado como um partido que é coberto a malfeitos. Então, a gente, desde o princípio, a gente é ajudado e fiscalizado pelo partido. Eu sou, os vereadores são, os deputados federais são, não é diferente com o nosso governador e com o nosso vice. Deputado, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Mundo Político. Eu que lhe agradeço e agradeço a atenção dos nossos espectadores. Eu conversei com o deputado Guilherme da Cunha, do Novo. Ele é vice-líder de governo na Assembleia e nosso assunto principal na entrevista foi a articulação política que tem que ser desenvolvida porque a Casa vai enfrentar aí votações importantes que são do interesse do governo do Estado. A primeira delas é a reforma administrativa, que já está aqui sob avaliação, tendo reuniões, debates, encontros em torno do assunto. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por você nos acompanhar e você pode rever essa entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. E se quiser falar com a gente, acesse o e-mail ou o Twitter. Então, até a próxima.